CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Vamos juntos até o meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024 e 2025 estão definidos. A UEFA sorteou nesta manhã os duelos da próxima fase de mata-mata da competição. O principal destaque é o Derby de Madrid, entre o Real Madrid e o Atlético. A próxima fase também terá o clássico alemão entre Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Os confrontos de ida das oitavas de final serão disputados nos dias 4 e 5 de março. E os jogos de volta também no próximo mês, nos dias 11 e 12. E agora o destaque da Ponte Preta, que ontem ligou o secador contra o Palmeiras, mas não logrou êxito. Bom dia pra você, Antônio Lupe. Bom dia pra você, Júlio Nascimento. Sextou. E uma excelente sexta para todo mundo que acompanha. Muito obrigado. Mais um CBN Esportes. Não deu certo. O Palmeiras venceu o Botafogo no Allianz Parque e Ponte Preta e Verdão brigam por uma vaga nas quartas de final do Grupo D do Campeonato Paulista. A Macaca depende apenas das suas próprias forças. Se vencer o Bragantino, está classificado. Em caso de empate, aí vai precisar ficar novamente de olho no Verdão, que vai enfrentar o Mirassol fora de casa na última rodada do Campeonato Paulista. O São Bernardo, o Bernô, já está classificado. E o Racing venceu o Botafogo ontem à noite em Buenos Aires por 2-0 e saiu na frente na disputa pelo título da Recopa Sul-Americana de 2025. Os gols foram marcados por Vieto e Martínez. Dessa forma, o Glorioso volta para o Brasil precisando de uma vitória por 3 gols de diferença para ser campeão da Recopa. O duelo da volta será na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Mais sobre a vitória do Palmeiras com Gabriel Dudiak. O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 e se manteve vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Agora, para avançar de fase, o Alviverde precisará vencer o Mirassol na última rodada e torcer para que a Ponte Preta não ganhe do Bragantino. O Santos também não tem ainda uma vaga garantida, mas precisará apenas de um empate contra a Inter de Limeira para seguir adiante no estadual. O São Paulo vai para a última rodada na liderança do Grupo C e pode garantir a primeira posição até com derrota, desde que o Novo Horizontino não vença o jogo dele. Enquanto o Corinthians soube que enfrentará o Mirassol nas quartas de final e que precisa de apenas um ponto no domingo para garantir a melhor posição geral da primeira fase. Responsável pela eliminação de João Fonseca na primeira rodada do Rio Open na última terça-feira, o francês Alejandro Muller segue vivo na disputa do torneio. Ontem, o número 60 do mundo derrotou o argentino Martín Echeverri por 2-0, parciais de 7-5, 7-6 e garantiu vaga nas quartas de final da ATP 500 do Rio. Ele enfrenta ainda hoje à noite, o também argentino Francisco Cerundolo. E agora o destaque do Guarani, que vai chegar na última rodada com a calculadora na mão, Antônio Lupe. Porque ontem o Bragantino goleou o Mirassol por 3-0 e pegou a segunda vaga do grupo no lugar do Guarani. Guarani caiu para a terceira posição. Tem 12 pontos, Bragantino tem 14. Bragantino encara a ponte... Ixi, será que isso vai acontecer? Depois a gente fala sobre isso, mas o Guarani vai ter que vencer o Corinthians na Neoquímica e torcer por um tropeço do Bragantino contra a Ponte Preta.
Aos 40 anos, LeBron James continua fazendo história na NBA. Nessa madrugada, o astro liderou o Los Angeles Lakers na vitória por 110-102 sobre o Portland Trail Blazers. E ainda bateu um recorde pessoal. Cestinha da partida, LeBron se tornou o único jogador da história nessa idade com múltiplos jogos acima dos 40 pontos. Ele já tinha superado a marca de Michael Jordan, que conseguiu essa pontuação em um jogo depois dos 40 anos. São parciais, hein? Tem o LeBron James, né? Como é que é? Notícias parciais envolvendo o LeBron James. Aí só o notícias coração fala positivas. muito forte, né? Aliás, Você ele quer falar o que você disse fora do ar? Não, que o Carlão quis ontem comparar ele com o Michael Jordan. É o Carlão, tá louco? Carlão. Tá bom. Não, hoje é sexta, vamos Hoje ficar é light, sexta, gente, pelo amor de Deus. E agora o destaque do futebol raiz com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Série A2 pega fogo nesse final de semana. No sábado tem clássico na região. O Capivariano, terceiro colocado, recebe o líder Primavera às 3 horas da tarde em Capivari. No domingo, às 6 horas da noite, Barão de Serra Negra tem 15 Piracicaba e Ituano. Pela Série A3, amanhã, 3 da tarde, União São João e Rio Branco, e às 4 horas, Itapirense e União Suzano. Já pela Série A4, jogos no domingo, às 10 da manhã, tem Paulista e Joseense, e o Barbarense, União Barbarense, recebe o São Carlense na Toca do Leão. E agora o destaque da opinião com Carlão de Freitas. Sextou, Carlão, bom dia. Sextou, Júlio Nascimento, bom dia a você, ouvinte CBN. Fazer um advogado do diabo aqui, apesar de eu já ter a minha opinião formada com relação à fórmula do Campeonato Paulista. Estava batendo um papo com o Fábio Chaib agora há pouco. E realmente, apesar de ser um campeonato esdrúxulo com relação ao regulamento, onde você não pode bater ou brigar com os adversários do próprio grupo, não deixa de ter emoção, né? Esse atrativo que já Antônio Lupe vai elucidar sobre Ponte Preta e Bragantino, que vale muito pro futebol de Campinas, cara, é algo sensacional, né? O Guarani depende da Ponte, a Ponte precisa vencer, ou seja, se a Ponte passar, de qualquer maneira ela acaba ajudando o Guarani. E o Guarani, claro, tem a situação dele, contra um Corinthians remendado, contra um Corinthians que pensa em Libertadores, ou seja, dá pra acreditar sim no futebol de Campinas na próxima fase. É difícil, é complicado, sejamos realistas, não vai ser fácil pra Ponte, não vai ser fácil pro Guarani, tendência até de não dar certo, mas que vai ser muito legal, vai. Daqui a pouco a gente vai explicar aqui toda a situação envolvendo o Campeonato Paulista, as contas na parte de cima, também passar pela Inter de Limeira, né, que da nossa região, que tá nessa briga aí contra o rebaixamento. Dureza para a Inter de Limeira. A gente traz todos esses detalhes daqui a pouco e também fala de voleibol, porque tá chegando um evento muito importante neste final de semana. Seguinte, você pode mandar sua participação aí pro nosso WhatsApp 991869070. O WhatsApp está liberado. Mande aí a sua mensagem, sua opinião, sua pergunta, fique à vontade. Trabalhos técnicos do CBN Esportes nessa sexta-feira com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com o Mário Quintino. Bom dia para você, Marião.
Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Alix da Cunha, nosso ouvinte que vai em direção da região central. Diminui a velocidade perto ali da Alberto Sarmento. Atenção, tem obras ali no trecho, no sentido da Campinas Montemor. Aí, por enquanto, segue sem maiores problemas. Na região da rodoviária, a Rua Doutor Pereira Lima, com boas condições no acesso para o embarque do terminal. E falando também para quem segue no viaduto Cury, tem uma manutenção acontecendo lá no viaduto. Para quem sai da João Jorge, vai acessar Moraes Salles. Atenção para você que vai em direção do centro. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora às 11h16. More a 500 metros do Parque Taquaral. O Sência Taquaral tem apartamentos de 2 dormitórios com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Acesse meucencia.com.br. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 11h19. O nosso convidado especial estava com saudade já. Sim. Já estava em falta aqui no CBN Esportes, né? O nosso campeão olímpico, André Heller, conosco aqui no CBN Esportes. E aí, André, tudo bem? De onde você está falando? Lembra dessa época que você ligava para o convidado? Tá falando de qual cidade? Essa é a nossa pergunta hoje para o André também. Tudo bem, André? Tudo bem, meus amigos? Também estava com saudade, espero que vocês estejam me escutando bem. Eu estou aqui no meio da rua, aqui em Belém do Pará. Estou acompanhando a delegação do Vôlei Renata, que trouxe um jogo, né? Descentralizamos do Sudeste, trouxemos um jogo estrategicamente aqui para Belém do Pará, um grande jogo que acontecerá amanhã, sábado, no ginásio Mangueirinho, na verdade. Vôlei Renata e Sada Cruzeiro. Já estava com saudade de vocês. É isso, André. Aliás, você dizendo assim, trouxemos um jogo aqui, né? É só o líder contra o vice-líder, só Vôlei Renata contra o Cruzeiro, jogaço e muito legal essa iniciativa também. Queria entender um pouco como tem sido essa receptividade dos torcedores aí de receber um jogo desse pote pela Superliga. É maravilhoso, né, gente? Já levamos para Campo Grande, já tivemos no Recife em outros momentos, estamos voltando para Belém do Pará. É uma região, ou são regiões, digamos assim, não quero usar a palavra carentes, mas regiões que realmente não recebem, por exemplo, a Superliga assim, de uma maneira tão regular e constante. É a possibilidade de a gente trazer essa atração que é o nosso voleibol para outras áreas. A receptividade é incrível,
Desde ontem estamos aqui, eu e o Maurício, né, que é o outro embaixador junto comigo, Maurício Lima, bicampeão olímpico, estamos aqui. Nós estamos aqui estrategicamente porque há uma demanda muito grande de eventos, ativações e ações, e nós não podemos tirar os jogadores da quadra dos treinos. Então eu e o Maurício cumprimos essa agenda com muito prazer, é uma honra para a gente, sempre muito bem recebidos. Estamos passando aqui desde supermercados, vamos para um shopping center, eu vou para Globo aqui, local, também fazer uma ação. O Maurício já fez o Bom Dia na Globo também. Então, poxa, uma delícia para a gente estar aqui. E é sempre uma possibilidade de divulgar e propagar esse esporte que é tão querido, que vai muito além de títulos e conquistas, né? Sem dúvida. Pois não, Antônio Lupe. André, até aproveitando esse gancho, como é que você espera por parte do torcedor do ginásio Mangueirinho amanhã, 6h30 da noite? Uma torcida maior pro vôlei, Renata, que tem como grande atração o Bruninho, ou a maior torcida do lado do Cruzeiro, até porque faz essa ligação com o clube de futebol, enfim, é um time muito grande, tanto no futebol quanto no vôlei. Como é que vai ser essa divisão? Como é que vocês estão aguardando aí? Mais torcedores do Cruzeiro ou mais torcedores da equipe de Campinas? Bom dia. Bom dia, Lupe. Poxa, questão muito importante, tá? A expectativa, sendo bem otimista, é que a torcida seja maior do nosso lado, tá? Mas eu vou falar de maneira muito tranquila, com muita propriedade. Poxa vida, os nossos jogos, né, os jogos da Superliga, os jogos de voleibol, eles não são mais simplesmente jogos de uma competição. São uma experiência, se tornaram uma experiência muito importante para o torcedor, para o público do vôlei, e cada vez mais temos recebido pessoas de todas as faixas etárias, com todas as características. O vôlei se caracteriza por isso, né? É um esporte que tem uma capilaridade muito grande. Então, sinceramente falando para vocês, claro que a gente sempre quer uma torcida a nosso favor, mas sinceramente, de maneira muito honesta falando para vocês, a gente quer que as pessoas venham e se divirtam, tenham uma ótima experiência, uma experiência segura, uma experiência prazerosa. Então, o torcedor que for para o Mangueirinho pode torcer para quem quiser, que será muito bem-vindo por todas as equipes, porque o importante é que eles se divirtam, que eles vão em famílias, que eles entendam que é um ginásio, é um ambiente seguro, porque o voleibol é isso, né? O voleibol é um esporte totalmente heterogêneo e as diferenças são muito bem-vindas. Carlão de Freitas. Ô André, que prazer estar contigo, né? Você está aí em Belém, diz aí o Antônio Lupe que é a terra onde Jesus nasceu, né? Eu falei, não, Lupe, vai estudar, vai ver a história aí, não é bem assim não, mas você está aí num lugar muito legal. Ô André, eu vou entrar num assunto, eu acho que é até um assunto meio chato, cara. Fim de semana passado, acompanhando as finais da Copa Brasil, eu assisti o jogo entre SESI e Joinville, né? O primeiro da semifinal, a preliminar do jogo do Campinas. E o Éder, no final, jogador de seleção, campeão também, ele deu uma entrevista muito forte, reclamando da estrutura do ginásio, reclamando do clima do ginásio, muito calor, realmente quase que impraticável, né, o voleibol com qualidade naquele lugar, lá em São José, em Santa Catarina. Eu não sei se repercutiu isso dentro do vôlei, Renata, entre os jogadores, não sei se você ficou sabendo disso, André. Sim, Carlão, que bom que tu tocou nesse assunto. Assuntos chatos, nas boas aspas, são muito bem-vindos, precisam ser discutidos com lucidez, tá? Eu não estava lá, eu não pude presenciar, não pude sentir o piso, mas todas as informações que eu tentei levantar é que realmente, embaixo do piso Taraflex, que a informação que eu tive é que tinham até 2 tapetes, tinha um piso mais duro. O Éder falou de concreto, não posso te afirmar se era de concreto de fato. A impressão é que era realmente muito duro pelos relatos que eu recebi. E aí é algo que a gente precisa falar, porque a gente viu ali na semifinal, primeira semifinal, vários jogadores com a mão na coxa, na panturrilha, obviamente.
que o calor contribuiu. Mas, gente, sobre o calor, sobre a temperatura, não vamos nem discutir, porque é assim, a gente não tem nenhuma influência ou interferência, nenhum controle sobre o clima. Então, faz parte, poxa vida. Podia ser outro dia mais chuvoso, de repente, e o calor não seria tão intenso. Então, do calor não se fala, é assim. Nós aqui no Brasil estamos sujeitos a isso e não é mais um problema, porque problema sem solução já está resolvido. Então, a questão do piso, sim, eu acho que talvez um cuidado maior de alguém realmente olhar para esse piso, sentir esse piso, entender que os atletas saltando 100, 150 vezes naquele piso teriam sequelas, né? Alguns atletas se lesionaram, outros tiveram aí uma semana de recuperação, então isso tem que ter muito cuidado quanto a isso. Eu acho que já passou desse tempo de não se atentarem mais a isso. A CBB é uma confederação totalmente estruturada, capacitada, escapou nesse sentido, e aqui eu estou falando simplesmente por especulação, né? Eu não estou lá dentro para saber qual foi o cuidado, quem que mandaram lá, porque é necessário um especialista para entender, para testar o piso, para saber se o piso está adequado ou não, porque um piso muito duro é danoso, mas um piso muito mole, muito macio também pode ser danoso. Então, a gente precisa de um especialista lá cuidando disso, né? Já passou da hora de nós termos esse tipo de cuidado. Aqui em Belém, como nós somos os mandantes, a gente vai jogar no Mangueirinho, na verdade, e o ginásio, poxa, mais do que qualificado para receber um jogo do porte, mas nós do Vôlei Renata, e eu estou falando da equipe gestora, tomou todos os cuidados possíveis, até porque nós já conhecemos esse ginásio, então estrategicamente escolhemos Belém, até porque nós temos aqui clientes importantes ou parceiros importantes do Pastifício Selma e Marca Renata, estamos fazendo esse tipo de ação, mas não traríamos o jogo para cá se não tivéssemos um bom ginásio, um ginásio em condições totais de garantir segurança e um belo espetáculo. Fábio Scheib também está com a gente, pois não, sua pergunta para o André, Fábio. Muito bom dia, André Erlen. Quebrando um pouco o protocolo aqui, eu sei que você é um cara que gosta das coisas boas da vida também. Queria perguntar se já deu tempo de comer aí o açaí, o tacacá paraense aí também. Já deu tempo de aproveitar aí as belezas do Pará também, André? Ótima pergunta. Não, ainda não deu tempo. Eu particularmente cheguei ontem tarde da noite, porque caiu uma chuva bem na hora que eu estava pousando, fiquei sobrevoando, mas não deu tempo de nada ainda, mas o que é muito bom, gente, eu adoro uma agenda cheia. Então depois, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai aproveitar. Fomos muito bem recebidos pela empresa parceira, inclusive, que nos organizou tudo por aqui. Não deu tempo. Hoje os jogadores receberam um período de recuperação hoje pela manhã, estão no hotel se recuperando, e depois do jogo talvez a gente vá conhecer, faça esse turismo gastronômico. Por hora a gente está cumprindo a nossa agenda, que é muito importante, é essencial. Os jogadores estão se preparando, então a recuperação, a alimentação é importantíssima para o jogo. Depois do jogo a gente talvez consiga aproveitar um pouquinho mais, porque a gente está aqui trabalhando, mas foi uma ótima questão, viu, Fábio? Porque é muito bom também aproveitar todas as belezas e encantamentos aqui de Belém do Pará. Boa sorte aí, valeu, André. Valeu, André, obrigado pela sua participação, que seja um grande jogo acima de tudo. Estamos aqui na torcida por mais um grande resultado do Vôlei Renata, e até a próxima, volte mais vezes. Por favor, né, gente? Eu estava passando um período de abstinência de vocês, mas semana que vem nos vemos. Olha, na torcida amanhã para o nosso jogo, a vitória para a gente é muito importante. Até lá. Valeu, André, grande abraço para você, e daqui a pouco tem tudo sobre Campeonato Paulista, agora 11h30. CBN, Central Brasileira de Notícias.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Serviço. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, está com as inscrições abertas para o vestibular 2025. No polo, em Campinas, que fica na rua Dr. Emílio Ribas, no Cambuí, são oferecidas 135 vagas em Letras, Matemática e Pedagogia, no eixo de licenciatura, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação, no eixo de Computação, e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais, no eixo de Negócios e Produção. A taxa de inscrição custa R$ 47,50. As inscrições terminam às 11h59 da noite do dia 7 de abril e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. Para participar não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou ter previsão de término até o período da matrícula. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Os corpos dos 12 universitários que morreram no acidente no interior de São Paulo estão no IML de São João da Barra, cidade onde moravam. Legistas de outras cidades vão ajudar nos trabalhos. Os estudantes estavam no ônibus atingido por uma carreta no trecho da rodovia Valdir Canevari, entre as cidades de São José da Bela Vista e Nuporanga, na região de Ribeirão Preto. O motorista da carreta está internado em Franca. Ele seguia para Minas Gerais. O homem foi encontrado ferido num canavial. O motorista foi socorrido, levado para um hospital e recebeu ordem de prisão em flagrante por fuga do local da colisão e omissão de socorro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse à CBN Maringá que não vai deixar o cargo. A informação sobre uma possível saída dela circulou na quinta-feira na imprensa e em redes sociais. A reforma ministerial é um assunto que tem estado na pauta do governo. O presidente Lula, no entanto, ainda não informou que pastas terão mudanças. A internação do Papa Francisco completou uma semana hoje. O Vaticano informou que o pontífice passou a noite sem intercorrências. O líder da Igreja Católica foi levado para um hospital de Roma por causa de uma bronquite. Os médicos descobriram uma infecção respiratória polimicrobiana e pneumonia nos 2 pulmões. O quadro clínico é considerado complexo, mas, de acordo com a Santa Sé, o Papa apresentou leve melhora nos últimos 2 dias. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h35. Bora lá falar de Campeonato Paulista, a última rodada. Como hoje é sexta-feira, a gente vai fazer um grande bloco aqui de Campeonato Paulista para explicar matematicamente o que pode acontecer no domingão. Vale lembrar, né, meu caro Antônio Lupe, que todos os jogos serão às 18h30. Até porque acho que são poucos jogos que não valem nada. Não, todos valem. Eu tava vendo, inclusive, isso agora há pouco. Todos estão valendo alguma coisa. Mas o do Botafogo vale? Botafogo Novo Horizontino pode ser líder do grupo. Ah, verdade. Porque se você parar pra analisar... Eu tava só pensando em classificação e rebaixamento, mas tem as lideranças do grupo. Ó, bem legal. O grupo A, Corinthians e Mirassol, tudo definido. Tá, vamos lá, vamos pro grupo então. Corinthians e Mirassol. O Corinthians já é o primeiro, o Mirassol já é o segundo, o Botafogo não chega, aí a Inter de Limeira brigando por rebaixamento. Mas aí não entra a classificação por grupo. Certo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Grupo B, todo mundo briga por classificação. Resumindo. Isso, e pela liderança. Grupo C, São Paulo e Novo Horizontino classificados, a briga para saber quem vai ficar com a liderança do grupo. E no grupo D, Ponte Preta e Palmeiras brigam por uma vaga nas quartas de final. O São Bernardo já está classificado, mas briga pela liderança. Isso. É isso. Então, em relação às classificações, esse é o panorama. E aí, em relação ao rebaixamento, teremos 2 rebaixados, 4 times na disputa, né? Eu já tiro o velo. Porque não dá pra tirar o velo, porque se o Noroeste e o Água Santa vencerem, o velo cai. Só que aí, assim, precisa tirar saldo. Então tem que ser o velo tem que perder por 4-0 para ser rebaixado. Então é uma permanência virtual, mas não concreta. Então são 4 times aí, duas vagas na parte de baixo também. Por isso que é um pouco mais confuso. Eu disse que todo mundo tá brigando pela liderança no grupo do Guarani. O Heitor Esmeriz tá na audiência, hein? Boa. E me lembrando que a Lusa é a única exceção, né? Porque ela tem 2 vitórias a menos em relação ao Santos, então ela pode se classificar, mas não chega à liderança do grupo B. Então é uma última rodada emocionante. Com muitos ingredientes. Isso a gente não pode negar, apesar de ser um regulamento maluco, esdrúxulo em alguns momentos, mas emoção não vai faltar. O regulamento, ele é injusto para um time. Sim. Porque tem um time que fez uma pontuação boa e que não vai classificar. Mas eu parei de falar. E essa injustiça tá no grupo da Ponte. Eu parei de falar injusto, tá? Eu parei de falar injusto porque, assim, mas os times assinam, né? Os times assinam o regulamento. Então, eles estão sujeitos a isso. Eles têm que entender que eles podem ter... No caso do grupo do Palmeiras, alguém vai ter a 4ª melhor campanha no campeonato? Quando eu uso o termo injusto, é na perspectiva competitiva. Na questão competitiva, sim. Das mas 4 primeiras posições da classificação geral, 3 é do grupo da Ponte e do Palmeiras. E alguém vai ficar de fora. E a gente fala, né, dos clubes concordarem. Eu acho que para os clubes de uma expressão menor, é difícil eles reagirem, né, ao regulamento. Cara, a verba do Campeonato Paulista, ela é muito interessante. 8 né? milhões. Não só para os pequenos, mas para os grandes também. Eu acho que até por essa verba, o Campeonato Estadual se sustenta, porque o Campeonato Paulista é o campeonato que vale a pena. Porque os outros, com todo respeito, bem complicado, né? Então acho que fica difícil para os clubes reagirem a essa situação. Até nessa perspectiva, talvez... Se o Palmeiras for eliminado, pode ser uma, entre aspas, boa notícia para o campeonato, porque o Palmeiras é um time que o Abel, a Leila podem reclamar dessa questão que nos últimos tiveram... quer dizer, porque o Corinthians ficou quieto ano passado. Mas o Corinthians ficou em terceiro do grupo com uma pontuação baixa. O Corinthians foi mal ano passado. Agora, o Santos quase caiu também. Qual grande clube que fez uma grande pontuação ficou fora? O Palmeiras pode ser eliminado. Primeiro eu não lembro. 23 pontos, né? Palmeiras? Sim. 23 pontos, cara. Então, no geral... Olha só que o Santos tem 15. Cara, no geral você pega o Palmeiras a Ponte é a terceira colocada no geral e o Palmeiras é o 4º colocado no geral. Então, isso que eu falei. Segundo São Bernardo, terceiro Ponte, 4 Palmeiras, tudo no mesmo grupo. A Ponte, se ela não se classificar, o Eberlin também é uma figura que pode ali fazer algum barulho lá com o pessoal da federação, mas há um bom relacionamento, né, entre diretorias e Federação Paulista, então é mais difícil ser algo... muito forte, assim, em termos de cobranças, né? E tem um outro detalhe, né? Em 2024, nós estamos... Desde quando esse formato foi adotado? 17 foi o primeiro ano. Em 16 já teve, mas eram com 5 times, né?
E aí caíram... A primeira fase com 12 jogos desde 17. Isso, então 17. Nós estamos indo para 2025. Já são quase 8 anos, é isso? 9 anos de campeonato. Então, e não mudou, e não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Aliás, o Campeonato Paulista está sendo exemplo para outros campeonatos. Mineiro, Gaúcho. Então, assim, a tendência é ficar igual ao Campeonato Paulista, mas sem esse brilho todo que é a questão financeira. O estranho, na verdade, é não poder jogar, não tirar ponto do seu concorrente direto, né? Você jogar contra o concorrente direto. Então você acaba dependendo dos outros, né? Como o Carlão disse. Indireta, né? Como o Carlão disse no comentário inicial dele, nesse caso, por exemplo, Guarani e Ponte Preta estão torcendo para a mesma coisa. Isso. A Ponte pode ajudar o Guarani. E aí vem o molho, né? Vem a emoção, apesar de ser um regulamento bem maluco mesmo. O que a federação tenta se inspirar é um pouco nos esportes americanos, né? No chaveamento dos esportes americanos, onde você, que lá você divide em conferência em algumas ocasiões e em divisões. Aí você joga contra outra divisão, enfim, é um pouco difícil de entender, mas aos poucos a gente tá ficando acostumado mesmo com esse regulamento do Campeonato Paulista. Já que o assunto é o Palmeiras, aí que é o grupo D, vamos começar pela Ponte, Lupe, porque a Ponte joga em casa contra o Bragantino, jogo às 6:30 da noite no Majestoso, aliás, toda a rodada nesse horário. O Arthur disse lá pro Rodrigo Castro, lá em São Paulo, que não aceita menos do que 10 mil, e eu tô com ele. Eu acho que a obrigação do torcedor da Ponte é dar uma resposta, porque dentro de campo o time fez uma boa primeira fase. A Ponte tem apenas uma derrota, né? Nessa primeira fase, a Ponte correspondeu dentro de campo, fez 22 pontos, está chegando dentro da zona de classificação. Agora o torcedor tem que fazer a parte dele. Tô com o Arthur, menos de 10 mil, mais de 10 mil é uma obrigação, e eu acho que esse número pode ser melhor ainda. E sabe outro número que tem chamado muito a atenção e que há um bom tempo a gente não via? É o sistema defensivo da Ponte. Você em 11 jogos, sofrer 6 gols é muito pouco. O Palmeiras sofreu 8 também, é o time que briga justamente com a Ponte Preta, são as melhores defesas da competição e as duas equipes que estão brigando por essa vaga no grupo D. Vamos trazer um cenário aqui em relação a resultados. Se a Ponte vencer, ela não precisa nem esperar o jogo do Palmeiras com o Mirassol, ela já está classificada e aí vai só observar o jogo do São Bernardo para saber se na primeira ou na segunda colocação. Em caso de empate, aí é necessário ficar de olho no Palmeiras, porque aí o Verdão pode sim passar a Ponte Preta em caso de vitória. Então a matemática é simples, venceu, tá dentro, essa é a conta da Ponte. A gente ficou falando muito de regulamento. O Alberto Valentim, depois da partida contra o São Paulo, ele foi perguntado sobre isso. Valentim, mas como é que vocês conversam internamente sobre ter a terceira melhor campanha e podendo ficar fora das quartas de final do Campeonato Paulista? O Valentim respondeu isso e também analisou, por enquanto, essa campanha da Macaca no Paulistão. É uma campanha muito boa da Ponte. É uma campanha... espetacular. Desculpe eu usar esse termo, mas é espetacular. Por quê? Porque se nós pegarmos bem, e falando friamente, vou falar para vocês, e falei até do empate no último jogo, um time em reconstrução, 19, 20 jogadores chegando, pré-temporada mais curta, comissão técnica chegando, então tá sendo um trabalho muito bom. E falei até hoje, antes do jogo, e falei também no jogo, porque começa lá de cima, com a diretoria nos dando o máximo de qualidade possível, a gente tem que lembrar a pré-temporada, tem que lembrar, porque quando as coisas acontecem, tem que lembrar os porquês que as coisas estão acontecendo. Não é para agradar a diretoria, é para lembrar do que está sendo feito. Primeiro, de quem comanda, depois vem comissão técnica, jogadores juntos e todos os staff juntos. Todo mundo trabalhando ao máximo, todo mundo se doando ao máximo. Sem ego, sem vaidade, com muita humildade. Pedir aos jogadores ali, parabéns pelas vitórias, mas a gente já tem que recuperar, porque tem uma outra final, a 12ª final nossa domingo. Com toda sinceridade, isso serve para nós. Isso serve para o Palmeiras, que o Abel até falou esses dias, eu concordo com ele, e serve para o Catalá, no São Bernardo. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos controle. É foco total no Bragantino. A gente esqueceu o que é o regulamento, porque não vai mudar nada nós ficarmos lamentando. O que poderia acontecer é nós estarmos em outro grupo, com a pontuação menor desses 3 que eu citei agora. Então,
não podemos falar do regulamento. Nós temos que focar no trabalho nesse jogo contra o Bragantino, recuperar bem esses jogadores para domingo. Esse é o técnico Alberto Valentim, que tem um desfalque, né? O Danilo Barcelos está suspenso pelo acúmulo de 3 cartões amarelos e fica fora. Por outro lado, o Simon, zagueiro, o volante Dudu, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam, além do Pedro Vilhena, que não jogou contra o Tricolor, porque pertence ao time do Morumbis. 6h30, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Bragantino, jogo que vale a classificação para Macaca. E aí, Carlão? Jogo difícil porque o Bragantino vem embaladíssimo, né, com a vitória contra o Mirassol. Que boa entrevista do Alberto, concordo com ele, é um grupo que está de parabéns, aliás, a Ponte neste princípio de 2025 está de parabéns, né? Eu acho que quando a gente tem que ser justo, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que elogiar e o Brigatti, o staff pontepretano, conseguiram dar aí montar a Ponte Preta. Hoje a Ponte tem um time. A gente não sabe como que vai ser na entre-safra, entre Paulistão e Série C de Brasileiro, mas hoje a Ponte tem uma cara, tem um DNA com ajustes que precisam ser feitos, sem dúvida alguma, para que a Ponte possa ter aí um ano muito legal, como está sendo este início. Agora, Júlio, eu acho que o torcedor da Ponte vai entender o que eu quero dizer. Eu vou ser bem realista. A gente sabe da força da Ponte, ela tem feito realmente um grande estadual. Porém, o estádio Moisés Lucarelli para a Ponte está sendo um problema, né? Porque a Ponte não conseguiu fazer grandes jogos no Moisés Lucarelli. Acho que um grande jogo da Ponte no Majestoso foi contra o Santos, talvez, contra o Corinthians pela entrega, num gramado complicado, porque o próprio derby, que é pro torcedor pontepretano a cereja do bolo, não foi lá um grande jogo, né? Um jogo com muitas situações. Então esse é um problema para a Ponte. Agora, ela enfrenta uma equipe que individualmente é melhor que ela. É uma equipe de Série A de brasileiro e que vai propor o jogo, que é aí que se encaixa o jogo da Ponte. A Ponte, ela tem um jogo reativo, e o Bragantino vem a Campinas para vencer. Aí vem a situação ruim. Agora eu falei a parte boa, né? Que é um jogo em que se encaixa para a Ponte, defensiva, sai no contragolpe, principalmente com o Jean Dias, que vive um grande momento. Agora vem a parte ruim. O Bragantino é melhor que a Ponte. Inegavelmente o Bragantino é melhor que a Ponte. A Ponte é um clube, hoje é um time de Série C. O Bragantino é um time de Série A de brasileiro e que está se organizando novamente. Mostrou isso ontem, batendo o Mirassol com muita tranquilidade, 3-0. Ou seja, se o Bragantino colocar em prática o jogo dele, é difícil a Ponte passar. Mas aí vem as situações de jogo. Moisés Lucarelli vai estar lotado, a torcida empurrando. Estas situações podem ajudar a Ponte Preta. Agora, time por time, o jogo do Bragantino, o jogo da Ponte Preta, o Bragantino tem mais possibilidades de vencer. Agora, isso não apaga o grande campeonato que a Ponte fez, o grande campeonato que a Ponte está fazendo e esse trabalho promissor do técnico Alberto Valentim. Ô, Júlio, a gente ainda não falou do Bragantino, né? Acho que a gente vai falar depois, porque ele concorre, né, com o Guarani numa vaga para a próxima fase, mas o Fernando Seabra, ontem, após a vitória em cima do Mirassol, falou também desse duelo contra a Ponte Preta no domingo. E agora a gente tem uma última rodada, não é um confronto direto, a Ponte provavelmente também vai precisar vencer, mas dependendo dos resultados do grupo dela, talvez ela classifique sem vencer, e o nosso também, quer dizer, então assim, acho que é importante essa noção, né, e esse sentimento de que nós somos capazes de ir na casa do adversário e vencer num momento de necessidade. Ele lembrou muito o episódio do Campeonato Brasileiro, né, onde o Bragantino venceu o Atlético Paranaense num duelo que praticamente garantiu a permanência do Massa Bruta na elite do futebol brasileiro, mas não é um confronto direto, mas também trazendo aí essa questão de números, né, de resultado, já que o Bragantino também joga pela classificação dentro do seu grupo. O Bragantino parece que pegou no tranco agora, né, depois de um começo muito ruim do Paulistão também, teve essa boa vitória contra o Mirassol no caminho contrário, tá mal também, já tá umas rodadas não vence também, começou bem o campeonato, mas agora tá mal, mas o Bragantino mostrando muita força, principalmente jogando em casa, né? Como foi contra o Noroeste, acabou vencendo o Noroeste, venceu depois o Mirassol e se põe como candidatíssimo, digo até o momento como o maior favorito, a assumir essa segunda colocação, pensando que o Santos será o líder do grupo, o Bragantino possivelmente com um empate, daqui a pouco o clube vai trazer também aí a situação, mas com um empate pode se classificar também para a próxima fase,
começou muito mal, mas parece que agora tá engrenando o Bragantino. É isso aí. Bom, falando em Bragantino, já a gente fala do Guarani e o grupo B também. Um grupo em que tudo pode acontecer. 11h50. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h51 e o Guarani. Guarani vai a Itaquera enfrentar o Corinthians, precisando vencer e torcer por uma combinação, Antônio Lupi. E qual é o Corinthians que o Guarani vai enfrentar? Provavelmente o reserva, né? Provavelmente um reserva, porque na quarta-feira que vem o Corinthians faz o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela, jogando na Arena do Timão. Só que antes tem esse compromisso contra o Guarani. E é importante destacar que o Corinthians já está classificado com a primeira colocação do grupo assegurada. O Guarani, vamos pegar o grupo do Bugre. O Guarani é o terceiro colocado com 12 pontos. O Guarani não depende só dele. Ele precisa vencer, porque ele chega a 15, e torcer por uma vitória da Ponte contra o Bragantino. E se o Bragantino e a Ponte empatar. Tá certo. Vai também. a 15-15, o Guarani vai a 4 vitórias e o saldo de gols do Guarani hoje já é melhor do que o do Bragantino. Então, com isso, o Guarani estaria classificado. Então, é torcer por uma derrota do Bragantino ou por um empate no duelo contra a Ponte Preta. Só que o Guarani tem essa tarefa difícil lá na Neoquímica Arena. O zagueiro do Bugre, o Lucas Rafael, falou sobre como é que está o pensamento do elenco visando esse jogo decisivo, até porque o primeiro objetivo já foi cumprido. Agora o Bugre busca a classificação. Eu acredito que o primeiro objetivo era eliminar as possibilidades e as chances de rebaixamento. E acredito que esse primeiro objetivo ele foi alcançado. Pelo fato da gente poder chegar ainda na última rodada brigando por classificação, acredito que um trabalho foi feito aqui, foi um trabalho bom. Infelizmente, a gente acabou tendo uma sequência um pouco ruim em questão de resultados, em questão de empate e derrotas também, em momentos que a gente não poderia perder pontos. Mas pelo que eu tenho visto dos meus companheiros e falando propriamente de mim, eu estou extremamente motivado e acredito que as coisas vão correr bem. Acredito que vai ter 90 minutos lá para a gente impor o nosso ritmo, para a gente impor a nossa identidade, que é uma identidade agressiva, que é uma identidade pressionante, que é uma identidade de posse, de criar jogadas, de criar situações de gols. E acredito que lá, assim como o Corinthians vai ter a oportunidade deles, acredito que a gente vai criar as nossas oportunidades também. Tá aí, o zagueirão do Guarani falando a respeito desse duelo contra o Corinthians. Então a matemática do Bugre é muito simples, né? Precisa vencer. E aí também tem a questão aí do Santos e tudo mais. O Santos joga contra a Inter em Limeira, né? A gente tá focando muito no Bragantino porque é difícil o Santos perder para a Inter, que ainda não venceu nenhuma partida em 11 jogos disputados. A respeito da equipe, o Guarani não conta com o Natan Camargo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, mas tem a volta do Sarará, que estava suspenso na última partida contra o Veloclube. Guarani e Corinthians, na verdade, Corinthians e Guarani, 6h30 na Neoquímica Arena. O jogo em que o Guarani vai precisar jogar o que não tem jogado. Jogar o que não jogou, né? Apesar de ter feito bons jogos no Campeonato Paulista, principalmente contra o Noroeste, contra o Botafogo na estreia, né? Mas o Guarani caiu muito de produção, né? Contra o Água Santa foi a última boa apresentação do Bugre.
E vai primeiro o nível de rendimento. O Guarani precisa melhorar em relação a ele mesmo. E depois vem o adversário. Eu acho que o Corinthians vem com time reserva, porém o terceiro reserva, é time grande, gente. É difícil bater o time grande. A Ponte ganhou, mas não ganhava desde 13, né? Então a gente sabe como é complicado derrotar um time grande. Mas o fato do Corinthians estar, assim, desinteressado no jogo, isso eu acho que é algo importante para o Guarani. O Guarani tem que se aproveitar, né, desta situação do Corinthians. Porém, aquela Neoquímica Arena vai estar fervendo, né? Mesmo com o Corinthians pensando em Libertadores, não teremos menos de 30 mil ali, né? Então é mais um ingrediente desfavorável para o Guarani. Olha, Júlio, é jogar o jogo, cara. É jogar o jogo. Eu acho que o Corinthians, independente da formação, ele é o favorito, né? Por tudo que representa, por tudo que tem feito nesta temporada. Mas o Guarani joga a vida dele, joga o futuro dele no Campeonato Paulista e vai com todas as forças lá para tentar se impor. Agora, não vai acontecer como o Lucas Rafael disse aí, né? De ficar com a bola. Isso não, é o Corinthians que vai tomar a iniciativa. Agora, o Guarani tem que ser muito forte quando estiver com a bola. Aí sim, a personalidade, o João Vitor vai ter que jogar, ele vai ter que soltar o time, porque ficar lá segurando, prendendo, esperando o Corinthians, vai ficar difícil. Então, o Guarani vai ter que jogar com uma marcação muito forte, com concentração e com personalidade e qualidade com a bola nos pés para trazer a vitória e, consequentemente, a classificação. E aí, Fábio? Mesmo porque o Corinthians jogar com um time alternativo como tá se esperando, né? Nesse próprio campeonato já mostrou que esse time tem muito valor também, principalmente o ataque ali com o Thales Magno, o Romero também, fizeram jogos bons contra o Bragantino fora de casa, contra a Ponte aqui também. Sim. Veio com um time misto, ganhou do Novo Horizontino lá também fora de casa. É um time que acabou se entrosando e tem mostrado um bom rendimento. E jogando em casa, realmente, na Neoquímica Arena, diante de um bom público ali, é difícil realmente pro Guarani, mas isso que o Carlão disse, né? A Ponte Preta também não vencia o São Paulo na última semana, há muito tempo. Na última semana acabou conseguindo um resultado positivo. Tem que se agarrar nessa possibilidade, que é a única possibilidade. Só a vitória garante uma chance pro Guarani, porque se empatar já não tem nem depender de resultado nenhum, né? E tem um cenário, né? Do Guarani e do Bragantino passarem e o Santos não, né? O Santos do Neymar não. Mas é difícil, mas né? aí não é difícil porque qual seria? A gente vai pela qualidade, A Inter dificilmente vence o Santos. Mas qual seria o Guarani vencer, mas aí a Inter vencer o Santos, porque aí, tipo, sei lá, o Guarani faz 2-0 e a Inter faz 1-0 lá, já tira a diferença do que do mata, saldo. né? O Santos, ele precisa 2-0, 2-0 ajuda. Mas aí o Bragantino, vencer, né? O Bragantino ele tem -1, né? Então, assim, é um saldo negativo. O Guarani tá zerado. Ele fez 12, teria que ganhar pra ter o Bragantino teria que vencer também. E ainda a Inter tirar um saldinho aí do Santos. Mas a Inter, 11 jogos. Desculpa, viu, os torcedores da Inter. Estamos com o presidente da Inter de Limeira na grande personagem da cidade de Desculpa nada, o Inter se pôs nessa situação. Não venceu nenhum jogo, infelizmente. E chega na última rodada com chances de permanência. Isso que é mais incrível. Aí eu acho que esse o regulamento é doido mesmo. É doido. Eu acho que é mais maluco nesse sentido do que a Inter pode escapar sem vencer? Pode. Com empate. Pode. Aí pode. Assim, e o time que não venceu nenhum pode ficar e outros que pelo menos uma vitória possuem podem cair. Necessário no regulamento. Esquece, deixa a classificação geral para a Copa do Brasil. Os piores times com ponto, mas aí também dá na mesma. Vai dar na mesma. Só se pegarem os piores dos grupos e depois faz um quadrangular ali no final. Gente, um troféu do interior, né? Vamos parar de complicar isso aí. E tem um outro assunto que a gente vai complicado demais. A gente tem um assunto que é importante para Ponte e Guarani, que acho que a partir de segunda-feira, quando tiver um cenário do tudo que vai acontecer no Campeonato Paulista, a gente precisa debater. A janela fecha dia 28, janela que inclusive esse ano vale para a Série C, ano passado não valeu. Esse ano vale para a Série C, ou seja, a Ponte, se ela entender que precisa reforçar o elenco, vai ter menos de uma semana. E o Guarani, que a gente tem falado bastante aí de algumas peças que não deram certo, também vai precisar reforçar num tempo curtíssimo, porque a janela de inverno, no caso aqui do Brasil, que acontece em julho, só abre no dia 10 do mês 7 e fecha em setembro. E aí, pra Série C, que é um pouquinho mais curta que Série A e Série B, pode ficar tarde. A CBF que não divulgou ainda a tabela da Série C, nessa semana divulgou a tabela da Série B, né, Júlio?
Série B já foi detalhado também, mas a gente não tem mais interesse, infelizmente. Não faz parte do Nenhum nosso. time Poxa, daqui tá. Fábio, você não precisava, né? Mas a Série C a gente tá na expectativa aí. Cara, mas essa informação não levou nada a lugar nenhum. Que choque de realidade, né? Eu mal lembrava disso. Que choque de realidade. Série B foi divulgado. Coisa, velho. É verdade. E Guto Ferreira, novo técnico do Cuiabá, aproveitando essa sessão de informações aleatórias. Boa. Bom, gente, hoje eu não consegui aqui dar muita atenção pro nosso WhatsApp, tem mais 2 minutinhos aqui, vou tentar no The Fresh rapidamente registrar algumas participações. O Antônio Wilson tá dizendo que o lugar de Ponte Pretano vivo é no Majestoso. Aí você me quebra, né? Porque é a frase do Batistão. Em caso de vitória da Inter por mais de 3 gols, o Botafogo pode alcançar a 9ª posição no geral ou depende do empate do Água Santa? Nossa. Vamos aguardar. Segunda-feira a gente conversa. Não entendi aqui, Renato. O Botafogo pra quê? O que o Botafogo tem a... O Botafogo precisa do quê? de 2 clubes. Então, o Botafogo não precisa de nada, já saiu, já acabou. O Botafogo tá brigando pelo quê? Será Por que é nada. Copa do Brasil? Copa do Brasil? Classificação Copa do geral, Brasil, mas pode isso ser. aí tem muita coisa pra É melhor esperar depois do que ficar fazendo essas É uma coisas. frase que eu falo muito pra minha esposa, não vamos sofrer por antecedência. Emerson Dias mandou um abraço aqui, José Luiz Pires também participando. O Matheus quer dizer que os craques da bola que veste a camisa do Guarani não conseguiram livrar 100% tal velo do rebaixamento. É verdade. Um abraço pro Alexandre, pro Derivaldo que mandou mensagem aqui, toda a galera participou, o Jamison Conceição, todo mundo que mandou mensagem interagiu com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Valeu, em 4 horas tem Arena, final de semana, domingão às 6h30, rodada completa do Campeonato Paulista, aqui com o Futebol Globo CBN. Grande abraço, ótimo final de semana a todos. CBN Esportes Campinas.